Muito bom dia para a minha turma do segundo ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem nessa manhã de quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e convido vocês a vir assistir mais uma aula de língua portuguesa comigo. Qual será o nosso conteúdo de hoje? HQs e tirinhas, vamos trabalhar com HQs e tirinhas. E aí, vocês gostaram das aulas de ontem? Eu adorei. Gostaram das tirinhas que a gente trabalhou ontem? Tenho certeza que sim. E hoje, qual será a habilidade que a gente vai explorar? Eita, habilidade grande, professor! Vamos ver então qual é. Construir o sentido de HQs e tirinhas, relacionando imagens e palavras, interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras e onomatopeias. Mas, já digo para vocês, vamos focar mesmo nos balões e nas letras, tá bom? Mas vai ter algumas onomatopeias, tá certo? Crianças, o que vocês acham da gente iniciar a nossa aula de hoje com uma descoberta literária? E na nossa descoberta literária de hoje, qual será a história que eu trago para vocês? Vamos descobrir? Olha aqui, Cascão em. Oba, oba! Hoje é o dia do meu aniversário! Que dia feliz! Quem me dera fazer aniversário todos os dias do ano! Cascão tá tão feliz, minha gente, olha. Quer dizer, ia ser estranho envelhecer 300 anos num só. Olha quem está aqui! Cebolinha, meu amigo! Dá cá um abraço! Pegue um pouco desta alegria que me contagia! Ei, ei! Fale com isso! Está me sujando todo o seu bestão! Nossa, Cebolinha! Logo hoje você vai ficar me ofendendo? E olha o que o Cebolinha já está fazendo, ó, se limpando todo. Crianças, mas por que o Cebolinha disse que o Cascão estava sujando ele todo? E por que ele já estava se limpando? Só por causa de um abraço? Ah, porque o Cascão não gosta de tomar banho. Então, como ele sempre anda sujo, até mesmo no dia do aniversário dele, o Cebolinha ficou sujo também com o abraço que recebeu. Minha gente, mas vocês são espertos. Olha que eu não tinha percebido isso. Obrigado pela ajuda de vocês. E aí? Crianças, recapitulando o que a gente estudou ontem. As histórias em quadrinhos ou tirinhas são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. Então vejam bem. É uma história narrada, que tem início, meio e fim. Ela é composta por imagem e texto. Vocês viram? As imagens, os personagens, o local onde ela acontece. E o texto são as falas dos personagens. Beleza? Ok. Vamos lá então. Outra coisa. Balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens ou suas ideias. Então vocês vão ver durante as histórias de hoje vários balões diferenciados. Esses balões vão trazer algumas informações diferentes. Vamos conferir? Sem mais delongas, vamos lá então? E aí, vocês já viram esse tipo de balão? Esse tipo de balão indica o quê, meus queridos? Fala do personagem. Então, esse balão aqui, ó, vem uma linha, ó, sempre certinha e a pontinha aqui embaixo, ó. Essa pontinha aqui, ó,
com o balão nesse formato, indica a fala do personagem. Que o personagem está falando. Falando aqui, ó, tranquilamente, igual eu estou falando com vocês, ok? Já quando aparece aquele balão ali, ó, no formato de nuvem, com estas bolinhas aqui embaixo, significa o quê? Que o personagem está fazendo o quê, ó? Fazendo o quê? Está pensando. É o pensamento do personagem. E esse outro balão? Olha ali, ó. Aquele balão com a pontinha para baixo e ele todo espetado. Indica o quê? Ah, indica que é o grito do personagem. Aqui o personagem estava falando, ó, ele está todo certinho. Quando ele fica todo pontudo, significa que o personagem está gritando. Fiquem atentos a isso. E esse balão aqui cheio de pontinhos, o que significa? Olha aí, ó. É o cochicho do personagem. O personagem está falando bem baixinho, ó. Cochichando. E esse balão? Vejam bem. Ainda há pouco, a gente viu um balão com uma pontinha só. Era que o personagem estava falando. E quando aparece um balão com essas duas pontinhas, significa que tem dois personagens falando. Professor, então, e se tiver três personagens falando ao mesmo tempo? A mesma coisa? Vai aparecer três pontinhas. Lembrando que só vai aparecer mais de uma pontinha se todos estiverem falando a mesma coisa. Tá certo? Beleza. E então aqui, ó, mais de um personagem falando. Certo? E aquele balão com aquele ponto de interrogação? O que ele nos diz? O que ele nos revela? Dúvida do personagem. O personagem está com dúvida, ele está se questionando, fazendo uma interrogação, ele está se perguntando. Crianças. E esse daqui? Ó, pontinha de novo. E com uma lâmpada dentro dele. O que significa? Ah, professor, lâmpada significa ideia do personagem. Todo mundo já sabia disso. Muito bem. E o nosso último balão? Com ponto de exclamação. Eita, agora peguei vocês. Estudamos na aula de ontem sinais de pontuação, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Então, para que serve o ponto de exclamação? Admiração do personagem. O personagem estava admirado, surpreso com alguma coisa. Agora, venham cá. Cheguem mais. Cascão tem algo a dizer para vocês. Na mini HQ, vocês viram alguns balões apresentados? Vocês viram alguns daqueles balões, né? Viram. Se eu mostrar novamente os balões da minha tirinha ou da minha HQ, vocês saberão indicar para que cada um foi utilizado? E aí? Então vamos lá. Agora, o Cascão passou a bola para o Cebolinha, que vai falar com vocês. Este balão indica que o Cascão está falando. Olha aqui, ó. Oba, oba, hoje é o dia do meu aniversário. Vocês aqui, ó. O Cascão está falando o quê? Olha aquele balão. Ele está falando baixo, ele está falando com calma, ele está falando alto. Ele chegou, ó. Oba, hoje é o dia do meu aniversário. Ele está falando baixo, com calma, ou está falando alto? Vocês estão vendo aqui, ó, o Cascão, ó, o Cebolinha. O Cebolinha está aqui, ó, o balão dele, ó, como é que está o formato do balão do Cebolinha? Todo bonitinho.
Ou seja, ele está falando calmo, com a voz baixa. E ali, ó, ele ficou trêmulo. Se ficou trêmulo, então indica que o Cascão, ele está falando um pouco mais alto, ou seja, falou um pouco além do normal. Oba, oba! Viram? Cebolinha continua falando. Tá a pergunta para vocês. Por que as letras estão grandes? Vocês lembram, crianças, que o Cebolinha, ele costuma trocar o R pelo L? Então, olha a forma como ele falou. Porque as letras estão grandes. Mas, na verdade, ele queria dizer porque as letras estão grandes. Ele troca o R pelo L, ok? Você também faz isso? Pois tenha cuidado, porque olha como ele pronuncia. Porque as letras estão grandes? Por que aquelas letras estão grandes, meninos? Vocês sabem? Porque o Cascão está falando alto ou porque o Cascão está cochichando? Vejam bem aí. Oba! Ele está falando alto ou ele está cochichando no ouvido de alguém? Vocês estão vendo ele cochichar no ouvido de alguém? Não, estão não. Então, na verdade, ele está falando alto. Isso mesmo. Igual o professor Ricardo. O professor Ricardo gosta de falar alto. Ave Maria. Outra pergunta. Por que apareceu nuvens de poeira nos pés do Cascão? Vocês entenderam o que o Cebolinha perguntou? Porque apareceu nuvens de poeira nos pés do Cascão. Por que foi que apareceu aquelas nuvens de poeira? Vocês sabem? Vamos lá então. Olha ali as nuvens de poeira. Foi porque o Cascão está caminhando ou porque o Cascão está correndo? E aí, meus queridos, o Cascão ali, ele está caminhando ou ele está correndo? Olha o tamanho do passo dele. Vocês perceberam? Aquele passo ali é de quem está caminhando, ele vem de braços abertos e aqui, ó. E aí? Ele está caminhando ou ele está correndo? Quando aparece essa quantidade de poeirinha ali na nuvem de poeiras, indica que está correndo. Isso mesmo, correndo. Mudou de quadrinho. Vamos lá então. Estes balões indicam que o Cascão está... Quais são estes balões? Olha ali, ó. São aqueles balões ali. Aqueles dois balões. Indicam que o Cascão está fazendo o quê? Gritando, falando ou cochichando? Olha, se vocês analisarem bem, o Cebolinha já deixa até a resposta na fala dele. Olha como é que está aqui o formato do balão do Cebolinha. E o Cebolinha está falando com vocês. Estes balões indicam que o Cascão está... E eu já disse para vocês que quando está cochichando, o balão é formado cheio de pontinhos. Quando está gritando, ele fica trêmulo, ele faz as pontas. Mas ali não fez pontas, olha. Igual esse, ó. Então significa que o Cascão, ele está falando, como vocês são espertos. E espertas também. E aí, por que as nuvens de poeira diminuíram? Como? Recapitulando, o Cebolinha troca o R pelo L, meninos. Na verdade, ele quis perguntar, por que as nuvens de poeira diminuíram? Vocês viram que no primeiro quadrinho tinha muita poeira, muita nuvem de poeira atrás do Cascão. E agora só tem duas. Por que diminuíram as nuvens de poeira? Por que será? Olha ali, ó. Estão vendo? Porque o Cascão está caminhando ou porque o Cascão está parado?
Resposta: porque o Cascão está caminhando. Se quando ele estava correndo tinha muita e diminuiu, é porque ele agora está caminhando. Opa! Agora é o Cascão que vem falar. Estes balões indicam que o Cebolinha está falando em tom de voz. Olha ali, ficou trêmulo. Olha a boca do Cascão, ou do Cebolinha. E aí? O Cebolinha está falando em tom de voz calmo, elevado ou baixo? Calmo é quando está falando baixo. Baixo é quando você está falando baixo para não incomodar ninguém. Mas o Cebolinha está falando assim, ó, fale com isso. Está me sujando todo o seu bestão. O balão ficou até se tremendo. Então indica o quê? Que ele está falando um tom de voz elevado. Isso mesmo. E o Cascão vai perguntar de novo. Por que o Cebolinha falou pale? Eu já expliquei para vocês. Por que ele falou pale? Olha ali. Pale. Pale com isso. O que foi que ele falou? Porque queria fazer o Cascão sorrir ou porque troca o R pelo L? Já falei para vocês na aula de hoje. Porque foi isso mesmo. Porque troca o R pelo L. Pale. Na verdade, ele queria falar pare. Cascão perguntando de novo o que significa as nuvens perto do Cebolinha. Aquelas 4 nuvenzinhas ali, ó, que apareceram. Vamos ver. Isso, aquelas nuvens ali. Indicavam o quê? Que é sujeira ou que é vento? Aquelas nuvens indicam que era o quê? Sujeira, porque o Cascão abraçou o Cebolinha e passou sujeira para ele. Vocês estão atentos. Muito bem, vocês prestaram muita atenção. O que vocês acham de lermos mais uma história em quadrinhos? Vamos lá. Atim! Saúde! 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 Saúde não! Vocês têm que espirrar também. Mas, Mônica, não dá para espirrar assim à toa. Quero ver todos vocês espirrando. Patim! Então foram vocês que fizeram isso com a minha galinha, hein? Ei, eu sou o chefe, eu tenho que ir na frente. Crianças, vocês perceberam alguma coisa interessante nessa história? A Mônica estava espirrando. Quando alguém espirra, a outra pessoa que está perto deseja saúde. E ela já ficou furiosa, dizendo que eles todos tinham que espirrar também. Aí disseram, mas Mônica, não dá para espirrar assim à toa. Aí o Cebolinha, que sempre trama planos, logo pensou. Teve uma ideia. Aí veio a Magali, ó, pensamento da Magali, qual foi? Comer os ovos da galinha. Por quê? Porque uma galinha aparecendo por ali por perto. E aí arrancaram as penas do rabo da galinha e fizeram a coitada. Fizeram assim, tiraram todas as penas dela e assim a coitada foi-se embora com dor e todos espirraram. E depois o dono da galinha apareceu muito zangado, correndo atrás deles. Pergunta do Cascão. Este balão indica que a Mônica está... Olha ali o balão. Qual é o balão? Vejam bem, olha o formato dele. Perceberam? Então, meninos, a Mônica está pensando alto, falando alto ou espirrando alto. Ela faz atim. E aí? Ela está pensando? Ela está falando?
Na verdade, a Mônica está espirrando alto. Tanto é que o balão fica trêmulo. Por isso mesmo. Vamos lá. E o Cebolinha pergunta: por que as letras estão grandes? Ou seja, por que as letras estão grandes? Olhem ali. Vocês sabem por quê? Porque ela está chorando ou porque ela está espirrando alto? E aí, meus queridos? Vocês viram a Mônica chorar em algum momento? Nem quando o dono da galinha correu atrás deles, a Mônica chorou. Que eu não vi isso. Na verdade, ela estava espirrando alto. Quando se fala atim, aí sim, olha ali, ó, era um espirro bem alto. Cascão pergunta para vocês: estes balões indicam que nós estamos. Olha ali os 3 balões. Todos falaram a mesma coisa, cada um sozinho, né? Um de cada vez. Indicaram o quê? Que eles estavam admirando o espirro da Mônica? Que eles estavam falando? Ou que eles estavam cochichando? E aí? Todos falaram saúde, né? Só apenas falaram saúde. Saúde. É o que a gente deseja para alguém quando espirra. Então, o formato do balão indicava que eles estavam falando. Meus queridos e minhas queridas, vocês sabem o significado desta nuvem? Olha o tamanho da nuvem que apareceu. Olha ali, ó. Olha o formato da nuvem. E aí? É o choro da Mônica ou é o espirro da Mônica, aquela nuvem? E aí? Saiu da boca dela uma grande nuvem, é porque ela estava fazendo atim. Então, aquela nuvem indica que é o quê? É o espirro da Mônica. Isso mesmo. Vamos lá então, agora apareceu um novo quadrinho com novas falas, novos balões. A Mônica está brigando. Vocês já perceberam ali, ó. Quero ver vocês todos espirrando. Ela estava gritando. E o Cebolinha? O que o Cebolinha estava fazendo? Olha ali, ó. O que aquele balão indica? Vocês lembram quando aparece a lâmpada dentro do balão? O Cebolinha está com medo, quer correr ou teve uma ideia? Vocês sabem que ele morre de medo da Mônica. E quando a Mônica decide bater nele, ele corre. Mas, na verdade, quando aparece a lâmpada dentro do balão, indica que o personagem teve uma ideia. Nesse caso, o Cebolinha teve uma ideia. No mesmo quadrinho, tem outra pergunta sobre outro balão. Eu tive uma ideia. É o que o Cebolinha está dizendo. Vocês viram? Ele teve uma ideia. E a Magali? Olha ali, ó. Olha o balão da Magali. Vamos ver o balão da Magali? Crianças. A Magali está pensando, está chorando ou ela está cochichando? Vocês sabem muito bem o que a Magali gosta, né? Vocês sabem. Também sei. Na verdade, quando ela viu a galinha, ela fez o quê? Ela foi pensar. Pensar em quê? Em comer os ovos da galinha. Somente isso. Vamos lá. Ela pensou que para espirrar ela teria que comer os ovos da galinha. Enquanto que o Cebolinha fez o quê? Teve a ideia de arrancar as penas do rabo da galinha. Por que está saindo nuvens dos pés da galinha? Vocês viram? Por que estava saindo nuvens dos pés da galinha? Aquelas nuvens estavam indicando que a galinha estava voando ou está caminhando. Tinha pouquinha, igual lá na história do Cascão. Lembram? Ah,
Então, nesse caso, a galinha está apenas caminhando. Perfeito. Crianças, vamos lá então. Por que neste quadrinho apareceu nuvens de poeira? Olha ali, ó. No quadrinho anterior, a galinha estava caminhando. E aqui, por que apareceu nuvens de poeira? Porque a galinha está chorando ou porque a galinha estava correndo? Olha aí. Eram apenas duas nuvens, mas vocês estão vendo aí o tamanho da passada da galinha? Observem isso também. Então, ela estava num canto e aí puxaram as penas e ela começou a... Isso mesmo, ela começou a correr. Então, olha aí, ó. Ela começou a correr. E apareceu novamente a palavra atim dentro de um balão. Este balão indica que... O que indica? Alguém pedindo socorro? Alguém gritou espirrando ou alguém teve uma ideia? Atim! Ah, então vocês já sabem. Alguém gritou espirrando. Muito bem. Vocês estão muito craques nas histórias em quadrinhos, minha gente. Qual o significado deste balão? Vocês sabem? Olha ali, ó, o balão que o dono da galinha fala. Significa que é fala do personagem, é uma ideia nova ou é uma dúvida? Quando é ideia, aparece a lâmpada. Quando é dúvida, aparece o ponto de interrogação dentro do balão. Então, é uma fala do personagem. Perfeito. E aqui, por que na fala da Mônica o balão ficou neste formato? Olha ali, ó, o formato todo cheio de pontas. Vocês estão percebendo? Estão? Ficou naquele formato por quê? Porque ela está correndo, porque ela está gritando ou porque ela está parada? Parada nunca. Ela está, na verdade, é o quê? Gritando, meus queridos. E aí, vocês aprenderam tudo direitinho. Meus queridos, tchau. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.